Veja no ICL Notícias, segunda edição. O presidente foi um meio termo. O Hugo Mota gosta de mim. Hugo Mota desmoralizado. Motim bolsonarista só acaba após intervenção de Arthur Lira e o presidente da Câmara nega acordo para a votação da anistia. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. Direita voraz. Deputados agora querem limitar a investigação contra parlamentares. E blindagem contra Trump. Lula conversa com o presidente da Índia e busca no BRICS a solução para o tarifaço. Vou tentar fazer uma discussão com eles sobre como é que cada um está vendo a sua situação, qual é a implicação que tem em cada país. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, já está no ar, ao vivo, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira. Também boa tarde para você que nos assiste pelo canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Também para você que nos ouve pela web rádio São João ou então pela Rádio Cultural no Rio Grande do Sul. A gente já está a postos aqui nessa quinta-feira, parece que essa semana nunca vai acabar, mas ela está chegando ao fim, nesse dia 7 de agosto de 2025, em que a gente teve mais de 30 horas de ocupação de sequestro da Câmara dos Deputados e 47 horas no Senado. Parece que as coisas saíram do controle, principalmente na Câmara, né? Nossa, um dos maiores motins da política nacional. Fazia tempo que eu não via. Foi meio um 8 de janeiro de gravata, né? Em vez daquela turma aqui na quebradeira que podia vestir qualquer roupa, ontem foi 8 de janeiro ali com traje de gala, né? Tudo arrumadinho. Foi necessário o cangaço novo do Arthur Lira para botar minimamente em ordem na casa. Quem diria, né, Chico, que a gente passaria por isso? Aliás, boa tarde, Chico Sá, Juliano Medeiros. Boa tarde. Boa tarde, queridos. Boa tarde, Gabi. É impressionante, né? Eu não vi um presidente tão enfraquecido e tão emparedado em começo de mandato desde o nada saudoso Severino Cavalcante. Lembra dele, Chico Sá? Acho mais forte do que ele, viu? Assim, e não colocava o governo em encruzilhadas como o Hugo Mota. Acho que o Hugo Mota é mais traíra do que o Severino Cavalcante. E tem mais poder, né? Porque o Severino Cavalcante, se a gente lembrar, para quem não é dessa época, né, Chico Sá, foi um presidente da Câmara que foi eleito, assim, quase que numa tragédia, assim, uma coisa meio fora de contexto, na qual houve uma divisão da base do governo, ele acabou sendo candidato baixo clero. Se elegeu, depois foi pego em esquemas assim de bateção de carteira mesmo, um sujeito que estava desviando dinheiro dos contratos de restaurantes da Câmara dos Deputados, uma coisa bem de baixo nível, assim, né? Ele fazia uma coisa que o Bolsonaro fez muito como deputado ali do baixo clero, que era roubo de gasolina, nota fiscal, dando nota fiscal, sei lá, para encher o tanque inteiro e pegando a metade, esse tipo de coisa. Muito esquema, com a diferença de que o orçamento da Câmara é muito maior que o orçamento de um gabinete, então dá para roubar um bocado. Ficou pouco tempo no governo, é um sujeito muito desarticulado, né, muito limitado. O Hugo Mota, ao contrário, não é limitado, é um sujeito que faz parte do núcleo do Centrão, um cara que está ali junto com o Arthur Lira, Elmar Nascimento, Antônio Brito, ou seja, gente que tem peso na política do Centrão, na Câmara dos Deputados, mas ontem protagonizou uma cena de horror. Patética, né, Gabi? Uma cena patética, acho que esse é um bom adjetivo, cena de horror também. O cara lutando pela própria cadeira, né? Tiraram a cadeira do cara. Aliás, a gente tem essas imagens e pode colocar aqui na tela enquanto a gente conversa, Chico. Vamos lá. Acho que vale a pena também para ilustrar, né? Ele estava atravessando uma maré de bolsonaristas. O que é isso? Senta, não senta, senta, não senta. Dá a cadeira, deixa a cadeira é minha, não é? Tem Meu que Deus pedir, do céu. por favor, né? Olha só, para maré dos bolsonaristas, para conseguir chegar até a cadeira da presidência na Câmara dos Deputados. Aí ele consegue a muito custo, né? Com muita dificuldade. O Zucco ali vibrando porque conseguiu convencer um colega de extrema-direita a sair da cadeira, né? Era o Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, um outro deputado do Mato Grosso, que eu esqueço o nome, olha só, tentando sentar, puxando a cadeira, e é isso, e os bolsonaristas decidem onde ele vai sentar, como ele vai sentar, o Zucco dá um tapa no microfone, o Coronel Zucco, para quem não sabe, é o
é o líder da oposição no Congresso. Olha só que coisa bizarra. É conhecido por conta daquela CPI, né, investigando e criminalizando o MST. O MST, exatamente. E ele senta e não fica muito à vontade, parece que simbolicamente perdeu o cargo, né? É porque é uma desmoralização, né, Chico Sá? Vamos falar a verdade. Ter Muito. que enfrentar esse grupo de bolsonaristas para conseguir assumir a cadeira da presidência da Câmara. Acho que nunca a gente teve, talvez, um presidente da Câmara que foi tão desmoralizado. Não, acho que não, viu? E ele contou com se não é o Arthur Lira ali, agindo ali ao seu modo, nem essa sentada fraca aí ele tinha dado ontem, né? Sentada fofa aí. Sentada fofa. Não parece aquela brincadeira de tirar a cadeira, sabe? Aquela brincadeira infantil de tirar e um fica sem cadeira. Ficou sem cadeira, cara. Mas sabe que além disso tem um aspecto que precisamos chamar atenção, que é a fala do Hugo Motta, né? Que é uma fala realmente muito... que bom, porque é uma fala realmente muito acovardada. Acho que vale a pena a gente trazer esse trecho aqui para a gente analisar justamente o trecho que a gente traz. É quando ele deixa em aberto, também é mais uma etapa dessa desmoralização, ele deixa em aberto os projetos que estão sendo exigidos pelos bolsonaristas. Então, ele não diz, né, vamos dizer assim, com firmeza, não vou pautar a anistia, ele deixa tudo em aberto porque sabe que o cargo dele, né, que a cabeça dele está à prova ali. Então, vamos assistir esse trecho? Vamos lá. O compromisso que assumi com todas as lideranças neste dia foi de seguirmos dialogando, sem nenhum preconceito a qualquer pauta. Pautas que venham da esquerda, da direita, dos partidos de centro. Nós vamos continuar dialogando sobre todas essas pautas, sem inflexão. Esta mesa não negocia a condição de presidência para construir qualquer solução para o país. Nós temos a certeza de que o Colégio de Líderes, na sua sabedoria, irá seguir pautando esta casa e o sentimento da maioria dela. Tem um momento de ato falho também que vale a gente trazer aqui, que é um momento que ele fala que os deputados, os parlamentares não podem esperar coragem da presidência dele. A gente também recortou a nossa equipe esse trecho para colocar aqui para vocês. Vamos assistir. Os senhores e senhoras não esperem nunca desta presidência omissão ou coragem para decidir sobre qualquer tema. Ou coragem para decidir sobre Freud qualquer explica. tema. Freud explica. Toda a discussão de ontem para hoje, Gabi, Chico, nossa audiência do ICL, o que está por trás do que foi acordado? Alguma negociação foi feita. O Hugo Motta ontem primeiro fez a reunião do Colégio de Líderes, com os líderes de todos os partidos, incluindo os partidos de esquerda. Depois ele fez uma série de rodadas de conversas individuais ao longo da tarde de ontem, incluindo conversas com os bolsonaristas, e chegou a um acordo. O que diz esse acordo a gente não sabe, mas o que se fala lá em Brasília é que o que está por trás disso é uma certa autorização, entre aspas, para que o Centrão, os líderes do Centrão, que fazem parte desse grande bloco que dá sustentação ao Hugo Motta, decidam a hora de pautar a anistia. Ou seja, os bolsonaristas, na prática, têm dois líderes, que é o líder do PL e o líder do Novo. Com esses dois líderes, eles não conseguem pautar no Colégio de Líderes, decidir no Colégio de Líderes que o PL da anistia vai ser pautado. Mas o Hugo Motta teria dito, bom, se vocês conseguirem construir maioria no Colégio de Líderes, se conseguirem encontrar dos 29 partidos que têm assento na Câmara, hoje em dia 24, 25 partidos, conseguirem ter maioria no Colégio de Líderes, eu pauto o PL da anistia. Dizem que é esse o acordo que o Hugo Motta teria feito, né? Portanto, não está comprometido com o PL da anistia, mas estaria comprometido a pautar aquilo que o Colégio de Líderes decidisse. Portanto, a promessa é, bolsonaristas, conseguiram maioria para pautar o PL da anistia? Eu pauto. A questão é que não vão conseguir caso Lira e Hugo Motta não deem sinal verde, porque eles são os líderes do Centrão. Então nós vamos ter aí uma parte grande dos líderes que não vai apoiar esse projeto, PSOL, PT, PCdoB, PV, Rede, PDT, PSB e mais alguns que não vão dar sustentação a esse projeto, mas o Hugo Motta na prática e o Lira estão dizendo, ok, estão liberados para defender a votação, né, que aconteça a votação. Esse projeto hoje, todo mundo sabe, provavelmente seria derrotado, né, mas o acordo teria passado por aí.
Agora, Chico, é importante dizer que eles estão sentindo o termômetro não só pelas pesquisas da Datafolha, de como a sociedade está enxergando toda essa baderna que eles estão fazendo, que Hugo Mota rapidamente já vai dizer não houve acordo, isso que estão falando na imprensa não é verdade, em nenhum momento houve acordo por anistia, e o Sóstenes Cavalcante também vai pedir perdão ao Hugo Mota. Isso é mais estranho ainda, esse pedido de perdão do Sóstenes, né? Tão corajoso ontem, acorda com perdão. Ele disse, não fui correto no privado, mas faço questão de vir em público e te pedir perdão. Falou em tribuna. Deve ter uma baciada de emendas para sair essa semana e ele não quer ficar fora desse listão. Só isso explica. Mas esse tema não pegou na sociedade, não teve adesão em nenhuma camada, não é um tema popular, o país não quer. O Datafolha fala que 61% dos brasileiros rejeitam qualquer ideia de um presidente que dê indulto. É um tema que não vingou. Não adianta, é um tema do sequestro, dessa pequena turma aí que fez o motim, vai ficar neles, não passa disso aí. E embora seja muito grotesco o que aconteceu essa semana na Câmara, eu acho que tem dois efeitos positivos para, digamos, conter aquele assanhamento dos bolsonaristas desde segunda-feira, depois da prisão domiciliar do Bolsonaro. O primeiro é exatamente revelar para o país que a prática dos arruaceiros do 8 de janeiro é a prática dessa turma, como disse o Chico Sá. Ou seja, quando eles ocupam o plenário do Senado e da Câmara, ocupam as cadeiras, se acorrentam, chegaram ao limite de se acorrentar no Senado Federal, inviabilizando o trabalho da Câmara, estão reproduzindo ipsis literis o que fizeram os arruaceiros do 8 de janeiro, os golpistas do 8 de janeiro. O segundo mostra que o Centrão está também, de alguma forma, emparedado. Isso não é de todo ruim. O Centrão ficou muito empoderado desde a reeleição do Arthur Lira. Eu sempre lembro isso. O Lira foi eleito com mais de 400 votos para presidente da Câmara, né? Conseguiu impor uma dinâmica de liberação de emendas PIX, emendas secretas, que fortaleceu ainda mais o Centrão. E estava sempre que o governo precisava aprovar algum projeto, era aquela chantagem, era aquela dificuldade. Com a situação atual, onde o bolsonarismo está muito assanhado e o governo também está muito firme, seja contra o tarifaço do Trump, seja contra a anistia, seja pela reforma do imposto de renda, o Centrão fica meio emparedado. E isso é bom. Quanto menos força o Centrão tiver, melhor para o país poder fazer avançar sua agenda. Importantíssimo. Quem também estava agora há pouco falando ao vivo na Globo News foi o Ciro Nogueira, dizendo que a anistia não tem a menor chance, impossível. Né? Até uma fala, ele estava até corajoso nessa fala dele, mas a minha observação é, gente, ele praticamente mora na Globo News, né? Ele fica tão à vontade lá, ele é quase comentarista fixo, ele fica tão à vontade que hoje ele estava meio quase dormindo assim. Estava comentando assim. Ele estava sentado com a postura relaxada. Assim. Só faltou comentar. Imagina se a gente apresentasse o jornal assim. Só faltou comentar da cama dele, né? De tão à vontade que ele se sente para falar as besteiras que ele fala sempre nesses canais. É o cara que mais dá entrevista, né? Ele é chamado para tudo. É uma generosidade com esse cara que não sei de onde Ontem, na cobertura que estava ao vivo numa dessas emissoras, eu vi foi ouvir aquela deputada de Santa Catarina, que usa aquela tiara, como é que chama? Esqueci o nome dela, bolsonarista, aí, o pessoal do chat. Júlia Zanata. Júlia Zanata. A Júlia Zanata... que levou o bebê. Que levou o bebê, gerou toda uma controvérsia de ontem para hoje, enfim, tem um debate sobre isso. Mas ela, quer dizer, usando ao vivo a transmissão da emissora para dizer, nós estamos aqui, isso aqui é uma ditadura, veja só. Eles impedindo o funcionamento do poder legislativo, né? Dando entrevista para uma emissora de TV ao vivo, e dizendo, estamos numa ditadura e, portanto, estamos aqui ocupando até que a anistia seja votada. Aí, quando acaba a entrevista, o repórter fica meio desconcertado e aí faz ali ditadura nós não estamos, porque, afinal de contas, os poderes estão funcionando e emenda uma outra entrevista na sequência. Ou seja, um constrangimento da grande imprensa de dizer as coisas pelo nome que tem. E isso que nós vimos foi o golpismo puro. É impressionante como eles insultam a todo momento a inteligência das pessoas também, né? Eles apostam que a gente vai acreditar que ele está vivendo uma ditadura, gente. Eu não vi o Ustra ontem lá torturando mulheres. O coronel Ustra torturava mulheres de uma forma mais perversa que já se viu na face da terra.
Em algumas sessões ele levava os próprios filhos das mulheres para assistir a essas sessões de terror. Sem se falar no que ele usava, como usava ratos também na tortura a mulheres. Isso é que é ditadura. E esse cara vem a ser, para quem duvidar, é só pesquisar aí no Google, vai aparecer o Bolsonaro idolatrando em sessões na Câmara, vai aparecer o Eduardo Bolsonaro com camiseta dele, é esse cara que esse povo gosta. Ditadura era aquilo. Ditadura sem tortura, ditadura sem censura, ditadura com os poderes funcionando, ditadura com a oposição podendo dar entrevista a todo momento nos grandes veículos de informação, ditadura com um deputado pegando um repórter pelo cangote, como aconteceu ontem com o Google. É uma ditadura muito engraçada essa, né? Ditadura em que o principal acusado pelo golpe vai no STF com todo o direito de defesa e faz gracinha chamando o Alexandre de Moraes para ser o vice dele na próxima eleição. Ele chega lá com a candidatura imaginária na cabeça e chama o Alexandre de Moraes para ser o vice dele. Pô, a ditadura dessa é boa, hein? Ditadura que o ditador não consegue aprovar seus projetos? Exatamente. É a ditadura do mundo. O ditador é quem sofre? Que o ditador não consegue aprovar seus projetos porque tem que liberar emendas para os deputados. A ditadura é que o ditador é quem sofre. Não consegue aprovar nada. É uma palhaçada. E além do próprio povo brasileiro, né? Que é quem realmente está tendo um impedimento de que as pautas do seu interesse sejam Sim, votadas. exatamente. Principalmente o povo, a economia popular. Você pega vê o sofrimento que está sendo para aprovar o que seria o maior benefício fiscal do mundo às classes populares, que é essa isenção para quem ganha até 5 mil. Pô, a ditadura não consegue aprovar isso a favor do povo? Pô, que ditadura fraca, meu Deus. Agora, a vantagem, olhando mais a floresta, né, é que isso isola o bolsonarismo. Quer dizer, o povo brasileiro não acha que é uma ditadura, não se sente vivendo numa ditadura. Então, quanto mais eles radicalizam, quanto mais eles reforçam essa narrativa, esse mundo paralelo em que eles estão vivendo, mais eles vão se isolando. E o que a gente precisa nesse momento é criar um grande isolamento político e social. Político já há esse isolamento, porque aquele grupo estava em cima do plenário ali da mesa da Câmara e não mais do que aquilo, mas também um isolamento social. Ou seja, que a sociedade brasileira se sinta, perceba, né, o incômodo que gera ter um grupo político que vive no mundo paralelo e inviabiliza o funcionamento das instituições para sustentar sua narrativa completamente fora da realidade. Boa. Eu estava citando agora há pouco, Juliano, aquele momento que o Guga é agredido pelo Paulo Bilinski, né? Deputado, um dos responsáveis por fazer essa baderna, né? Esse sequestro ali do Congresso Nacional. Acho que vale a pena a gente trazer aqui mais uma vez esse vídeo. O Guga esteve ontem aqui também no ICL Notícia Segunda Edição, hoje foi no N1 também comentar as agressões, recebeu solidariedade a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, também a outra associação de jornalismo que não é a Abrage, a Associação Brasileira de Imprensa também. A histórica mesmo. Demonstrou solidariedade ao jornalista Guga Noblat, enfim, muita gente se mobilizando, parlamentares também falando a respeito disso, comentando no vídeo que o Guga postou nas redes sociais. Vale a pena a gente trazer aqui mais uma vez. A gente separou também algumas das outras conversas que ele teve logo no fim dessa sessão, que foi tumultuada. Agora há pouco a gente estava mostrando as imagens. Antes de mostrar a agressão, vale a pena a gente trazer o trabalho do Guga Noblat também, porque ele está ali todos os dias como repórter, cobrindo tudo o que está acontecendo ali no Congresso, apesar da agressão, né, e toda a pressão ali que ele enfrentou, ele continua fazendo o trabalho dele. Então a gente vai trazer isso aqui. Vamos lá. Presidente foi um... fora eu posso. Presidente foi um meio termo. O Gomota gosta de mim, mano. Eu sei disso, velho. Você não pode, não Vocês vão me pode. atrapalhar mesmo. Eu tava aqui fora. Pois é, eu vou ficar aqui fora, mas posso falar. Agora não posso sair, não posso falar, não existe. Você falasse... Eu saí por isso. Não, mas aqui Não, ainda, peraí. aqui é Câmara ainda, velho. Aqui vocês não podem fazer isso. Aqui é Câmara. Peraí, é demais. Eu acho que agora... Vamos andando, eu vou andando com você. Vai Olha devagar. só, agora é a paz. E para de encher o saco. Agora é a paz, brother. Paz, tranquila. Tá tudo safo. O Hugo... Mas o PL saiu sem nada. Ficou.
O Hugo pacificou a conversa. Pacificou por quê? O que eles deu em troca? Nada, não deu nada em troca. Ele conseguiu contornar e deixar a cargo dos líderes tratar esse assunto semana que vem. Mas tem esperança de passar a anistia ainda? Tem esperança dos líderes trabalhar isso aí na semana que vem. Agora, a cena em si, o presidente não conseguiu desocupar a mesa atrás dele. Ele falava, abre o espaço. Abre o espaço. Ele tinha que falar, desce da mesa. Só fica aqui quem é membro da mesa. Então, na verdade, foi um empate aí, né? Ninguém ganhou. Não, eu tenho colegas que falam que dele ter sentado, dele ter aberto a sessão, é um ponto positivo. Eu acho que ele precisa ir além dessa fala agora. Lamentavelmente, não se saiu da crise, né? Porque o presidente não conseguiu, né, pacificar as partes que estão em disputa. Então a gente assistiu... Brava Luísa Erundina. Luísa. Essa sim, uma paraibana arretada, incrível, né? O Hugo Mota, outro paraibano, pertinho da terra dela, estamos falando de Patos e Uiraúna. O Hugo Mota nasce ali pertinho, vê que a água da Paraíba para uns é, né, favorável, faz uma grande mulher para a democracia do Brasil, e a água ali pertinho em Patos faz um caba frouxo desse, né? Que desgraça é a vida, como é desonesta. Desgraça, exatamente. Luísa Erundina é uma das parlamentares que são o extremo, assim, que demonstram que é o extremo oposto do que a gente está vendo no Congresso Nacional. Que essa mulher enfrentou agora, né? Ao longo da história dela, desde a chegada em São Paulo. Eu nunca vi ninguém na política sendo atacado por a imprensa como eu via Luísa Erundina. E eu já no balcão do jornalismo, vendo ali de perto como se armava o que havia de pior em termos de Arapuca. Sem contar nos próprios bastidores da política, denúncia falsa, né? sim. Sabotagem, né, pelos próprios colegas, porque era um momento ali, ainda é até hoje, né, muito difícil para as mulheres, mas... também naquele momento político, a Erundina conseguir se alçar, né, a prefeitura foi algo muito inédito na nossa história. Só uma palhinha histórica sobre essa brava mulher. E eu comentava também das agressões contra o Guga, a gente tem as imagens, a gente pode ir colocando aqui na tela, não precisa passar o vídeo mais uma vez, mas a gente pode colocar as imagens aqui na tela do momento em que o Guga faz as perguntas ali incisivas ao Bilinski e ele vai para cima, né? Parte para cima do repórter que está fazendo o seu trabalho. Então a gente trouxe aqui as imagens ontem também, o depoimento do próprio Guga e a solidariedade de diversas pessoas que prestaram apoio. Também vi outros portais trazendo a denúncia do que aconteceu com o Guga Noblar, enfim, o próprio portal Sim, não, foi uma bela rede assim, de apoio, de solidariedade ao Guga. É muito legal, muito combativo o Guga, né? Hoje já estava lá de novo, tentando entrevistar o Mota, falando fazendo o trabalho com o canalha que foi ministro Pazuello, foi ministro da Saúde, aquele canalha, a paciência, né? O próprio Hugo Mota iria falar com ele, porque o segurança... malucão ali, segurou a onda, mas ia falar com ele, ele consegue arrancar coisas incríveis. O convidado que está chegando aqui para conversar com a gente agora é o deputado Lindbergh Farias, líder do PT, lá na Câmara dos Deputados, que acompanhou de perto tudo que aconteceu. Deputado, boa noite, obrigada por nos atender. Boa noite, eu queria inclusive começar anunciando para vocês que nós estamos fechando agora a peça para entrar nesse caso do Guga no Conselho de Ética contra esse Paulo Bilinski e também com a representação criminal na Procuradoria-Geral da República. Você sabe, Chico, Rodrigo, Gabriela, que eu conversei com gente aqui na Polícia Legislativa. Existia uma preocupação ontem à noite de deputados armados. Olha... Eu conheço o Guga, gosto muito do Guga, mas eu acho que ali podia ter acontecido alguma coisa mais grave, porque esse deputado Bilinski é um deputado sem controles aqui dentro. É uma figura completamente desqualificada, agressiva, e a minha suspeita, eu estou falando aqui, não estou falando... E é um sujeito que anda armado, é um sujeito truculento, que anda a dar gritos aqui na Câmara. Então eu estou pedindo a cassação, nós estamos pedindo a cassação dele, a suspensão do mandato, estamos colocando o caso do Guga,
mas mais o que ele fez nesse motim que foi feito aqui. Ele chegou na Comissão de Direitos Humanos e queria sozinho parar o debate da Comissão de Direitos Humanos sem nem fazer parte. Então eu queria só anunciar para vocês, DCL, a nossa solidariedade e essas medidas jurídicas contra esse cara que não pode ser deputado federal. Muito bem, deputado. O histórico desse parlamentar, antes de ser deputado, é um negócio tenebroso. Então, realmente, ele inspira cuidado. É para ter esse cuidado. Essa cena com o Guga podia acontecer realmente uma tragédia. Esse parlamentar, ele não tem condições psicológicas de exercer um mandato. De forma alguma. Ele parece... Não tem ninguém, deixa eu te contar. Aqui tem muito doido dessa turma bolsonarista, tá? Sim. Mas não tem ninguém como ele. Verdade. Com a agressividade dele aqui dentro. Ele é um sujeito que inspira de fato, eu tô falando, quando eu me preocupei com isso, cuidados. Sim. Esse cara não pode continuar aqui assim. Eu acho que tem que ter uma preocupação sobre o funcionamento da casa, mas ele, o Guga, talvez não tenha noção, mas eu considero o cara aqui, no meio de toda essa turma, tá? O cara mais sem freios que existe é esse Paulo Bilinski. Agora, o que houve essa semana aqui, Chico, é inaceitável. Primeiro que é o seguinte, a última vez que fecharam o parlamento foi o pacote de abril de 77, na ditadura militar. Exato. Como é que 50 caras aqui chegam e dizem o seguinte, não vão votar? Fazem uma chantagem aberta, dizendo o seguinte, se não votar anistia, se não votar isso, não vota mais nada no Brasil. É uma desmoralização. Por isso que a retomada dos trabalhos aqui ontem à noite foi importante. Você sabe que o PL, esses caras, eles mentem muito também, tá, pessoal? Eu queria só... Eu vi que vocês estavam conversando. Ontem, quando houve edição, porque teve uma reunião no Colégio de Líderes, todos os líderes, menos os do PL e do Partido Novo. E todo mundo disse o seguinte, não, olha, todo mundo, o líder do PSD, Antônio Brito, o representante do PSDB, que estava lá, que era do Mato Grosso do Sul, todos disseram o seguinte, presidente Hugo Mota tem que recuperar sua cadeira de presidente da Câmara. Tem que sentar lá. Aí houve a decisão de ir para lá e quem tentasse atrapalhar ia ser suspenso por 6 meses. Isso foi que aconteceu antes daquelas cenas todas. Sim. Aí depois o que acontece? A deputada Júlia Zanata, que também tem que responder, porque vou falar uma coisa para vocês. A pessoa pegar um bebê de 4 anos, usar como escudo. 4 anos não, 4 meses. 4 meses. Sentou na cadeira do presidente com um bebê de 4 meses. Naquele momento ali, era um grau de chantagem tal. A gente acionou o Conselho de Ética na hora, mas não deu tempo de chegar aqui. O Conselho de Ética não, o Conselho Tutelar. Então, veja, naquele momento começou uma conversa entre algumas lideranças e a turma do PL para sair dali. Eles estavam saindo cabeça baixa. O pessoal nosso que estava lá embaixo estava gritando democracia, democracia, e dizendo para eles, sai, sai. Eles têm uma lógica, pessoal, porque eu estou querendo dizer aqui que tem sobre acordos. Tem uma parte que é o discurso deles. Eles não gostam, eles tentam vender para a base deles que não são derrotados, que eles não recuam nunca, que eles vão sempre para frente, que eles são corajosos. E eles diziam que não iam sair de jeito nenhum. Aí, ao final, eles começam a construir uma narrativa de que foi uma vitória, aquele Nicolas grava vídeo, eles dão declarações, de que foi uma vitória, que eles vão pautar a anistia na próxima semana, que vai ter a PEC do foro privilegiado. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Anistia é chance zero
Não vai ter. É gogó, estão bravateando. Eu estou aqui em Brasília ainda. Hoje teve uma sessão, 13h, e o Sóstenes lá, líder do PL, teve que admitir. Pediu perdão, que não teve acordo. Teve que pedir perdão. Aí eu disse para ele, mas vocês saíram ontem mentindo para a base de vocês, dizendo que era isso, que era aquilo. Vocês fizeram isso. E aí fomos para cima, porque vieram falar hoje, sabe o que, Chico? Pacificação. Isso é uma... Depois isso é um absurdo por completo. Pacote de paz, né, que dizia ali o Flávio Bolsonaro, né, que estava mais para um pacote de maldades, total, né, da oposição. Mas, além disso, teve o Sóstenes, né, deputado, é importante dizer aqui que é líder da oposição, pedindo perdão. Teve o próprio Hugo Mota dizendo que, na verdade, não tinha acordo, foi para a imprensa dizer que nunca tinha fechado questão em torno da anistia. E também a gente teve declaração, por exemplo, quando a gente olha para esses parlamentares do Centrão, agora há pouco a gente viu na Globo News falando de Ciro Nogueira que era impossível pautar a anistia. Então, eu queria saber como é que estão as movimentações nesse sentido, né? O quanto que foi bravata, o quanto que isso foi dar para trás, enfim, como é que está essa questão? Olha, eu acho o seguinte, o que houve aqui, nós estamos vivendo um golpe continuado, viu, Gabriela? É a mesma coisa. É a continuidade do 8 de janeiro, é a turma que tentou explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, é a turma que acampou em frente as unidades militares. Até o julgamento de Bolsonaro, esse pessoal vai esticar a corda. A linha quem está dando, sabe quem foi o mentor dessa invasão do parlamento? Vou dizer aqui para vocês. Eles têm um comandante, Jair Bolsonaro. É a linha do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista segunda-feira na Bela Megali, do Globo, dizendo o seguinte, agora é 100% vitória ou derrota, que vai trabalhar por mais sanções para o Brasil. Então veja, alguém que se presta esse papel de trair a pátria, impor sanções, tarifas, para quê? Para chantagear o Brasil. É uma espécie de sequestro. Ou vocês pagam o sequestro, e o sequestro é a liberdade do meu pai. Então eu quero dizer uma coisa a vocês, se essa turma não for punida, eles vão fazer mais coisa. Porque até o julgamento do Bolsonaro, a linha deles é essa. O Eduardo Bolsonaro, até de invasão militar norte-americana, fala. Sim. Então, nós estamos vivendo uma situação na história. Eu não lembro, Chico, você que é uma pessoa que acompanhou muitos fatos da nossa história, a existência de um grupo político no Brasil com essas características, defender uma bandeira estrangeira contra os interesses nacionais. Eu não me recordo. No passado você teve os integralistas, Plínio Salgado, mas eles não eram, eles defendiam tese, Brasil. Não tinha um alinhamento dessa forma. Não existe. É traição à pátria, olha... Fala, Chico. Não existe. Você pegar dos integralistas, passando pela ditadura militar, não existe. Nunca houve esse pensamento encarnado em deputado e político nenhum no Brasil. Quando o cara era, às vezes, até fascista, como na ditadura militar, mas não queria entregar o ouro do Brasil. Então, a gente nunca teve como esse pensamento de agora. Você está certo. É verdade, o Geisel fez um acordo lá com a Alemanha nuclear, rompeu um acordo militar com os Estados Unidos. Não é isso, entendeu? Então, veja, é o que eu diria, são quintas colunas. É isso que deixa o governo norte-americano tão livre para querer atuar contra o Brasil. Porque eles sabem que aqui no Brasil tem um agrupamento político que tem força no parlamento, tem força na sociedade, que aceita o papel de colônia dos Estados Unidos, de defender todos os interesses econômicos norte-americanos. Eles não iriam tão longe se
soubessem que não tinha uma força como essa. Essa força auxiliar está jogando um papel muito grande contra o Brasil. Eu falo tudo isso porque a gente tem que caçar esses deputados. Não dá para passar a mão na cabeça e ninguém responder por nada. Você sabe que a decisão, eu falei para vocês do Colégio de Líderes, que a gente teve uma reunião e o presidente Hugo saiu dizendo o seguinte: nós vamos recuperar a cadeira de presidente e quem impedir o presidente de assumir a cadeira vai ter o mandato suspenso por 6 meses. Vocês viram lá na hora que teve um deputado, esse é um nazistazinho, viu? Marcel Van Hatten. Esse sim. Que ficou lá na cadeira, não queria deixar. Teve um outro Polon. Eu soube que aquele Zé Trovão, vocês conhecem Zé Trovão? Infelizmente conheço. Famoso. Felizmente conhece. Na hora que o presidente Hugo Mota sobe para a mesa, ele coloca o pé na frente e diz: não vai passar. Só vai passar e aponta para lá, para o pessoal que estava sentado na mesa, se aquele pessoal decidir que você vai passar. Você acredita nisso? Esse cara tem que ser punido. Essa Júlia Zanata. Então a gente está fechando aqui, nós estamos trabalhando agora na liderança, porque a gente exige que exista punição para essa turma que fez um motim, sequestrou a mesa da Câmara. E a gente quer pedir também uma investigação à Procuradoria-Geral da República, para que a PGR investigue. Quando eu falo continuidade do golpe, isso é o atentado ao Estado Democrático de Direito. É a continuidade de todo aquele processo que a gente viveu. Eu vi o 8 de janeiro nesses dias aqui em Brasília. As diferenças não eram tantas. Lindbergh, Juliano Medeiros aqui, daqui a pouco o Rodrigo Viana está chegando, só uma... Ô, Juliano, eu sei que era o Rodrigo, Juliano. Sabe que eu não tô lhe vendo? Porque eu não me toquei na hora. O meu vídeo, Juliano, eu quero pedir desculpa. Juliano é um grande amigo que eu tenho. Juliano, é que o meu quadrado com a minha aqui, pra vocês verem, tá em cima da tua cara, Juliano. Por isso que eu não te vi. E me disseram que era o Rodrigo Viana. É uma honra se confundindo com o Rodrigo Viana. Tudo bem, querido? Tudo bem, como é que você tá? Você tá otimista com... Tô bem, estamos aqui. Aqui é uma beleza, uma tranquilidade. Eu tô vendo. Agora, como líder, então... Lindbergh, você está otimista aí com o fato de não ter havido um acordo entre o PL e o Hugo Mota? Oxalá você esteja corretíssimo. Agora, passando essa turbulência toda, o que vota, hein? Dá para considerar que vai votar nos próximos dias a isenção do imposto de renda, a isenção da CNH, ou seja, vamos tocar a nossa agenda finalmente? Boa. Deixa eu te contar, a gente quer próxima semana votar a isenção do imposto de renda. Isenção até R$5.000, diminuição entre 7 e 5 mil e tributação dos mais ricos. Esse é um tema para a gente central, esse é um tema que tem apelo popular, então eles têm dificuldade de ficar contra. Então a gente quer pautar aqui na próxima semana. Anistia, eu te digo com certeza, deixa eu contar, é uma vergonha tão grande, depois da ameaça do Trump, de votar anistia, isso não vai votar. Essa coisa do foro privilegiado, que eles trabalham para quê? Para tumultuar o caso do Bolsonaro, para dizer que o caso do Bolsonaro tem que sair do Supremo e voltar para a primeira instância. Mas é uma PEC. PEC precisa de 308 votos dos 513, não é fácil. A gente está contra isso, nós da esquerda e centro-esquerda. Nós temos 140 votos. E aí, Juliano, aqui tem contradições entre eles. Porque tem deputados que estão respondendo processos no Supremo que também não querem que vá para a primeira instância. Bolsonaro quer, mas tem gente que não quer. Então eu diria que é difícil eles avançarem com essa pauta. O que a gente tem que fazer é a nossa pauta andar. Por isso a mobilização que houve nesse último período, eu acho que o governo deu uma virada. Juliano, Gabriela, Chico. Sabe por que o governo deu uma virada?
porque decidiu fazer política, se posicionar politicamente, enfrentou a questão do IOF, entrou no debate da taxação dos mais ricos, o Lula vetou o aumento de deputados, e agora é a defesa do Brasil. Nós temos que fazer uma grande campanha em defesa do Brasil, colar nesses caras a pecha verdadeira, de traidores. Então, eu acho que tem um clima novo aqui. Acho que falta só um elemento, porque uma crise como essa que a gente vive, nós temos que ter povo nas ruas. E nós temos que tentar chamar povo para as ruas. Porque tem uma questão aqui que é mais grave do que essa questão do julgamento do Bolsonaro, que é o Império Norte-Americano. Eu li, não sei se vocês leram, quando o Trump anuncia as tarifas, ele assina uma declaração que é de uma gravidade gigantesca. Ele compra todos os argumentos dessa extrema-direita, de perseguição contra Bolsonaro, acusa o governo brasileiro, ou seja, ele não trata como poder judiciário independente, né? E ele chega a falar das eleições de 2026, sobre como se nós estivéssemos caminhando para um cenário que não seria de uma eleição livre. Teve outra carta do Trump que ele fala em mudança de regime. Sabe o que é isso? Isso é derrubada de governo. Exato. Então, creio que nós estamos sofrendo uma das maiores agressões de um país, de uma potência estrangeira, ao nosso Brasil em todos os tempos. E creio que eles vão tentar interferir no processo eleitoral e na nossa economia. Para enfrentar uma agressão como essa, o nome certo dessa agressão é uma agressão imperialista. Para quem achava que isso tinha acabado, uma agressão imperialista. Tem que ter mobilização popular, tem que ter uma campanha em defesa do Brasil. Então eu diria, o Juliano, que foi presidente do PSOL, que essa é uma das maiores tarefas que nós temos, juntar povo. É isso. Organizar povo. O governo está reagindo, mas para ter apoio num enfrentamento desse tipo, a gente tem que mobilizar o nosso país. Muito bem. Com certeza. Esse é o Lindbergh que eu gosto. Quero muito agradecer aqui a presença do deputado Lindbergh Farias e obrigada por mais esse alerta também, deputado. Fundamental essa sua fala aqui para encerrar a sua participação. É sempre um prazer te receber. Grande abraço. Um abraço a todos e um abraço especial para o Guga. Boa! Muito bem. Obrigado, querido. Obrigada. Boa noite. O deputado que acabou também de informar que ele, né, a equipe dele está entrando com uma ação, ali, uma representação no Conselho de Ética por conta dessa agressão que o Guga Noblat sofreu ontem na Câmara dos Deputados pelo Paulo Bilinski. Juliano Medeiros. Sabe quem está de volta no Série 2 para a alegria, o delírio de milhões de sellers. de sellers em todo o Brasil? Ele. Eu acabei de ter tá a honra de ser confundido com ele agora há pouco pelo Lindbergh. Rodrigo Viana. Rodrigo Viana chegando para analisar os principais fatos da semana. E Juliano Medeiros está de volta amanhã também. Até amanhã, pessoal. Bom descanso, querido. Amanhã estaremos corintiano mais feliz do Brasil. Chegou com essa vitória. Chegou com a vitória. E as últimas horas de férias foram... Foi emocionante. Emocionante, Rodrigo. Para mim também foi emocionante. O Rodrigo tá até respirando mais leve aqui, o ar do estúdio. Você vê que ele tá bronzeado. O clima tá bom. Agora, eu não estava aqui, eu vi que o Lindbergh achou que fosse eu, né? Porque estava às vezes no monitor ali. Mas eu estava escutando a imagem do... Ele citou ali, além do Bilinski, ele vai pedir a responsabilização do Bilinski pela agressão ao Guga, né? Que é um absurdo. O Marcel Van Hatten, que fez aquela... Que estava sentado na mesa e não queria sair. E eu assisti o vídeo. Vocês viram o vídeo do Trovão, do chapeleiro lá? Sim. É o deputado do chapéu. Ele realmente põe a perna na frente e dá a impressão, que eu não consegui ver porque ele estava com a cabeça abaixada, dá a impressão que ele está barrando realmente a passagem do Hugo Mota. Então, pelo menos esses três deviam passar por
por um conselho de ética. É aí, uma observação importante que ele trouxe aqui na conversa com a gente. Rodrigo, muita gente comemorando aqui no chat a sua volta, Rodrigo Viana, junto com a gente novamente. A gente vai continuar falando com o Rodrigo e também com o nosso convidado sobre toda essa confusão, não é bem confusão, né, a palavra do que aconteceu, o sequestro ali por parte desse grupo de parlamentares extremistas da extrema-direita, né? E eles estão querendo, o objetivo final a todo custo é salvar a pele do Jair Bolsonaro, pautar 2 projetos ali que são fundamentais que eles estão querendo exigir, que é a anistia para Bolsonaro e também o impeachment do Alexandre de Moraes. Esse também é um dos objetivos ali, eles têm falado abertamente sobre isso, encampados pelo discurso do Eduardo Bolsonaro também nos Estados Unidos. A gente vai conversar com o professor de Direito da FGV, Oscar Vilhena, que está aqui a postos para tirar nossas dúvidas jurídicas sobre toda essa história. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar contigo também, professor. Eu começo te perguntando sobre essas cenas que a gente estava agora assistindo. A gente trouxe as imagens aqui, a dificuldade até do presidente da Câmara dos Deputados para conseguir sentar na cadeira, assumir a posição como presidente para a retomada dos trabalhos, né? E de tudo que aconteceu nessas últimas horas, mais de 24 horas, 30 horas na Câmara, 47 horas no Senado, desse sequestro das pautas, também a ocupação no Congresso Nacional. Quais dessas pautas o senhor avalia, ali com a sua experiência, que estão ferindo a nossa Constituição? Olha, primeiro o espetáculo absolutamente lastimável que nós assistimos ontem, né? Qualquer democracia que se preze é uma democracia que incorpora o conflito, mas o conflito de maneira institucional, né, onde nós resolvemos as diferenças por intermédio do voto, por intermédio da discussão, ou, eventualmente, solucionamos juridicamente uma dessas questões. Quando você abandona os canais institucionais, né, e faz o que aconteceu ontem, quer dizer, uma extorsão democrática, né, uma extorsão à democracia brasileira, claramente nós tivemos ali uma agressão ao Estado Democrático de Direito. Então, eu imagino que se a Câmara quiser se dar o respeito e reconstruir a sua autoridade, ela deve sim submeter os líderes daquele movimento, aqueles que participaram, aqueles que exorbitaram, ao Comitê de Ética, né? Que é muito fácil depois reclamar que o Supremo Tribunal Federal pune deputados, mas ele pune porque a Câmara deixa de fazê-lo, né? Então, eu acho que é um evento lamentável, demonstra também qual é vamos dizer, os meios que esse grupo radical se dispõe a implementar para simplesmente salvar aquele que tinha já atentado contra a democracia brasileira e que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não é o Estado de Direito, não é a democracia, e é muito perverso que eles sequestrem esses termos para defender, né? Eles estão em defesa da liberdade de expressão, nós sabemos que são grupos que sempre foram violadores da liberdade de expressão, então é algo deplorável. Agora, desculpa fazer esse desabafo antes de responder a sua pergunta. Fundamental, professor. Veja, a agenda da anistia, para mim, da perspectiva jurídica, ela é uma agenda impossível. E por que ela é impossível, né? A Constituição, ela tem um conjunto de regras que nós convencionamos chamar de cláusulas pétreas, né? Entre elas, é proibido você fazer uma emenda constitucional que atente contra a democracia, contra o Estado de Direito, contra os direitos fundamentais. Bom, se você não pode fazer uma emenda que exige um quórum muito mais elevado, um procedimento muito mais sofisticado, para colocar em risco estes bens jurídicos, democracia, separação de poderes, federação, muito mais é proibir que uma mera lei possa anistiar aqueles que agridem estes bens jurídicos, né? Então, ao meu ver, hoje, o sistema constitucional estabelecido em 1988, ele não permitiria uma lei de anistia que colocasse em risco os bens jurídicos protegidos pelas cláusulas pétreas, ou seja, não pode anistiar quem viola direitos, não pode anistiar quem atenta contra a separação dos poderes, não pode anistiar quem atenta contra a federação ou contra
o voto, contra a democracia. Então, essa é uma pauta impossível do ponto de vista jurídico e certamente seria abatida no Supremo Tribunal Federal. Então, se aprovada pela Câmara, em hipótese, né, numa hipótese de essa pauta avançar, o próprio Ciro Nogueira disse hoje numa entrevista, né, o chefe do PP, né, que é uma pauta que não passa no Congresso, mas se passasse... Ele chama de pauta impossível. Ele chama de pauta impossível, o professor Oscar Vilhena diz que é uma pauta impossível do ponto de vista jurídico também, né? Então, se passasse no Congresso, o Supremo declararia inconstitucional, como é o papel do Supremo. Se a Comissão de Constituição e Justiça fosse séria, não passaria nem lá. Nem no filtro da comissão, portanto não iria a plenário. Mas a gente sabe como são feitos os negócios ali. Né? Eu perguntaria... Não, diga. Desculpa, não, e às vezes é feita, são aprovadas medidas inconstitucionais que a Comissão de Constituição e Justiça deveria ter impedido de seguirem à frente, com o objetivo de confrontar, quer dizer, é criar um problema, seja... No caso das leis que passam pelo presidente da República, que ele tem que vetar, então nós tivemos agora com licenciamento ambiental, quer dizer, diversos dispositivos que são claramente inconstitucionais. Agora, isso tem um custo político para o presidente vetar e o risco dele, o veto ser derrubado. E se não, para o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, sobrecarrega a autoridade do Supremo ter que diariamente dizer que o Congresso não andou bem. Quer dizer, isso não é bom. Professor, eu ia perguntar porque as propostas, vamos dizer assim, desse grupo que sequestrou a democracia por 2 dias eram a anistia e o impeachment, a anistia para o Bolsonaro e para os baderneiros ali do 8 de janeiro e impeachment do Alexandre de Moraes. Então, o senhor já falou sobre a anistia. Sobre o impeachment de Alexandre de Moraes, há algum precedente na história recente ou mais antiga, até na República no Brasil, de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? E basta ter voto, porque eles têm lá, eles recolheram 41 assinaturas, pelo menos anunciaram hoje. Mas resta saber se vai ser colocado em votação e depois precisa ter uma causa, né? Você não pode declarar o impeachment porque não gostamos do Alexandre de Moraes. Tem que ter uma causa. O mal, me parece, eu queria ouvir um jurista sobre isso, né? Tem caminho para isso? Aliás, desculpa interromper o professor, só para acrescentar aqui nas informações para ele poder responder, o próprio Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, já disse que não vai pautar. Ele disse, nem na hipótese de 81 senadores assinando essa lista de votação. É isso, me desculpa, professor, passando a palavra para o senhor. Em primeiro lugar, não há nenhum precedente. No caso brasileiro, nós não tivemos nenhum juiz que foi objeto de impeachment até hoje. Nós já tivemos casos raríssimos no início da República de ministros que até foram empossados depois de instituídos porque um era médico, né? Então, na realidade, ele não preenchia as condições para que ele pudesse exercer essa função. Se eu não me engano, Barata Ribeiro, que era militar médico, que serviu na Guerra do Paraguai. Mas, fora isso, não, nós nunca tivemos essa hipótese, né? É uma hipótese bastante rara, inclusive fora do Brasil. Nos Estados Unidos também nunca houve o impeachment de um juiz da Corte Constitucional, da Corte Suprema, houve de outros juízes federais. Então é uma hipótese prevista na Constituição, evidente para que você possa ser investigado e depois denunciado e depois eventualmente afastado, deveria haver uma correspondência de uma prática ilícita estabelecida na lei de impeachment. Então você precisa demonstrar que aquela pessoa cometeu algum delito, né? Nós tivemos no impeachment da presidente Dilma uma forçação, embora essas cláusulas sejam muito genéricas, né? Mas houve ali uma interpretação muito lata do descumprimento da regra sobre orçamento. Mas, veja, é uma decisão sobretudo política. Tá? Agora, me parece que isso está no âmbito de uma nova ferramenta que vem sendo utilizada pelos populistas autoritários ao redor do mundo, onde as cortes constitucionais, quando têm autonomia, são ameaçadas, né? Quando exercem essa autonomia, elas são devastadas. Então isso aconteceu na Rússia, isso aconteceu na Hungria, isso aconteceu na Polônia, isso aconteceu na Turquia, isso aconteceu em alguma medida na Venezuela, onde as cortes foram eliminadas, né? Então ontem mesmo eu falava sobre isso. Hoje 2/3 da população mundial vivem em regimes autoritários e nenhuma delas tem cortes independentes. Nas democracias existentes, quase todas têm cortes
que tem seus problemas, que tem as suas dificuldades e que nós estamos aqui para corrigi-las, né? Mas certamente o ataque do Trump e o ataque que o bolsonarismo vem fazendo é parte da caixa de ferramenta do populismo autoritário contemporâneo que quer castrar o poder judiciário, cooptar o poder judiciário, subordinar o poder judiciário. Chico. Muito bem. Professor, eu volto à Constituição no capítulo Soberania. Essa aventura, para dizer o mínimo, do Eduardo Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro, em Washington, com uma causa principal de salvar o próprio pai, mas atuando numa linha em que clama por taxação ao Brasil, clama por castigos institucionais do governo norte-americano ao governo brasileiro. Isso não está na hora de enquadrá-lo ali no artigo quase inaugural da nossa Constituição? Muito bom. Olha, a Constituição, eu acho que é importante isso até para que nós não sejamos pegos em contradições no futuro, né? A Constituição, ela reconhece um conceito de soberania que é um conceito muito contemporâneo e democrático. Nós não estamos falando de qualquer soberania. A Constituição, a soberania brasileira, é o exercício do poder pelo povo de acordo com a Constituição. Não estamos falando da velho conceito de soberania de Hobbes, nada disso. É um conceito democrático e constitucional de soberania. E evidentemente que os membros do parlamento fazem um juramento de defesa da Constituição. Eles têm que defender aquilo que a Constituição prevê e os interesses do país, né? Então, quando ele entra num processo de traição dos interesses nacionais, inclusive com interferência sobre um poder da República, muito claramente como e ameaça esse poder da República, ele está violando o seu juramento, ele está violando a Constituição, né? Agora, ao lado da Constituição existe uma lei que foi aprovada em substituição da Lei de Segurança Nacional, que é a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, 2021, paradoxalmente sancionada pelo próprio Bolsonaro, que agora é réu numa imputação desta lei, que a gente nunca chama atenção, Chico, mas os primeiros artigos dessa nova lei, a Lei de Defesa da Democracia, ela incorporou velhos artigos da Lei de Segurança Nacional, entre eles aqueles artigos que dizem claramente a respeito dos que atentam contra a soberania nacional. Então eu te diria, sim, é uma traição à Constituição e esse capítulo inicial que você está fazendo referência, mas é um crime estabelecido pela legislação brasileira. Muito bom. Professor, eu queria propor aqui a gente também tratar sobre essa prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, porque a defesa dele entrou com um recurso e o ministro Alexandre de Moraes deve agora levar essa questão para o plenário da primeira turma do STF, assim como já fez com as medidas cautelares, por exemplo, e essas medidas elas foram referendadas ali pela primeira turma do Supremo. É capaz de conseguir algum tipo de flexibilização, levando em consideração também os precedentes que a gente tem na história, claro que são completamente diferentes as circunstâncias da prisão dos demais que a gente já teve e também do próprio caso do Fernando Collor, mas a tendência é manter essa decisão na primeira turma? Pode ter alguma outra flexibilização dentro dessa prisão domiciliar? Tá. Então vamos lá também, desculpem, vocês convidam advogado para falar, a gente fala muito, né? Mas vamos lá. Prisão, restrição de direito, punição, só deve ocorrer, essa é a regra constitucional, depois da condenação, tá? Então essa é a regra geral. Ninguém devia ser preso antes da condenação, e é bom que seja assim, né? No entanto, o Código de Processo Penal, autorizado pela Constituição, ele estabelece algumas circunstâncias onde medidas cautelares, que são anteriores à condenação, podem ser necessárias, né? Em caso em que haja risco de fuga, em caso quando haja tentativa de obstrução do processo penal, ou mesmo como quando haja, por exemplo, um risco de colocar incolumidade pública em risco, né? Então vamos pensar, você está investigando alguém que usa e abusa de pornografia infantil nas redes sociais, você vai
Essa pessoa ela é investigada e você, então, proíbe dela fazer o uso das redes sociais. E é muito razoável, é uma medida cautelar. Você não prende essa pessoa, mas você impõe a ela um afastamento das redes sociais, porque o risco que ela põe é exatamente pelo emprego das redes sociais. Então, medidas cautelares são medidas pré-condenação, mas que são, ao juízo daquele que está analisando o caso, necessárias ou para proteger o público, ou para proteger o processo, ou para impedir a fuga. E é isso que aconteceu. Quando o ex-presidente Bolsonaro continuou atacando o Supremo Tribunal Federal, deu indícios de que poderia fugir, empregou meios para pressionar o Supremo Tribunal Federal, foi implementada algumas medidas restritivas de direito. O Supremo poderia ter simplesmente prendido o ex-presidente Bolsonaro cautelarmente, e com isso, evidentemente, ele ficaria afastado das redes sociais, ficaria afastado do seu telefone. Então, isso seria uma medida plausível. O ministro Alexandre de Moraes, com o apoio de 3 dos seus colegas de turma, entendeu que não, vamos aplicar uma medida menos gravosa. Vamos colocar a tornozeleira eletrônica e criar algumas limitações ao modo como ele usa suas redes sociais. Então, veja, é importante a gente entender que a prisão, onde tudo isso está incluído, a restrição total a esses direitos, versus uma medida menos gravosa, né? E aí o presidente Bolsonaro foi testando os limites, quer dizer, que é um pouco o jogo que nós vimos ontem no Congresso Nacional de derrubar a cerca. Vamos empurrar a cerca. E o ministro Alexandre de Moraes, que e eu gostaria de dizer isso, um juiz conservador, um juiz da Law and Order, um juiz que vem de uma trajetória de governos de centro-direita. Mas veja, ele não é um juiz garantista, ele não é um juiz progressista, ele é um juiz conservador, né? Ele aplica a lei de forma conservadora e aplicou consistentemente. Então, a seu favor, é consistente com a trajetória dele, ele aplicou. Olha, você está desafiando a corte, eu vou aplicar mais uma medida cautelar. Então, a discussão, lógico, entre nós juristas vai ser, mas é necessário, não é necessário? Pode-se restringir a liberdade de expressão de alguém que está sendo processado? Eu, por exemplo, acho que não. O presidente Lula, por exemplo, quando foi impedido de dar entrevista, não era adequado, né? Por quê? Porque ele, embora estivesse sendo processado, ele teria o direito de se defender, inclusive pela mídia. Então, mas essa é uma discussão que a gente tem que entrar no detalhe. Na medida em que o presidente Bolsonaro usa as redes sociais para cometer o crime contra o Estado de Direito. Então, tem uma peculiaridade aí. Mas ainda assim, enfim, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão dentro do marco legal, né? Consistentemente com a sua trajetória de um juiz conservador, e essa medida pode ser, vamos dizer, não firmada pelos demais colegas. Acho difícil que isso ocorra na primeira turma nesse momento, mas pode, não haveria nenhuma ilegalidade. Isso não significaria que o ministro Alexandre de Moraes teria abusado. Significa que na composição da turma tem mais juízes garantistas do que juízes, vamos dizer, de linha dura. Excelente, professor, essa avaliação para a gente compreender como é que fica, a partir de agora, a prisão domiciliar, né? As expectativas, na verdade, a gente ainda vai acompanhar como é que vai ser essa decisão na primeira turma e as possibilidades. Obrigada, é um prazer te receber, professor, um grande abraço. Obrigado. Obrigado, professor. Eu que agradeço, prazer estar com vocês. Até a próxima. E importante esse perfil que ele traçou do Alexandre de Moraes, né? Conservador, né? É um juiz conservador, é de centro e centro-direita. Parece que as pessoas esquecem. De repente o Brasil acha que está diante de um incendiário bolchevique. Pois é. No Palácio de Invadindo o Palácio de Inverno lá em São Petersburgo. Não é nada disso. Convenientemente as pessoas fingem que esquecem, né, desse perfil do Alexandre de Moraes, que foi até secretário de Segurança Pública em São Paulo, bastante... Linha dura. Linha dura, sim. E vem do Ministério Público, né? Ele de formação é do Ministério Público Estadual em São Paulo. Sim. E foi secretário de Segurança, proibiu as torcidas em jogo de futebol, é a torcida única em São Paulo, da época dele. Essa decisão veio da época do Alexandre de Moraes, nos outros estados isso não acontece. Então, postura bem assim, linha dura, né? Assim, não, confusão acabou, torcida de um time só.
Eu estava no dia que ele anunciou isso como secretário, né? Como repórter lá e tal. A dúvida que fica é, da prisão domiciliar, se Bolsonaro condenado, ele vai para a prisão fechada, né? Porque, assim, essa é uma questão que está aí. Algumas pessoas que vieram aqui, Rodrigo, o próprio Cacai, acho que disse isso também, pelo menos inicialmente em regime fechado, mas aí provavelmente os depois advogados vão usar recursos, né, da saúde dele. Vai ser o mesmo roteiro tem o presidente do Collor, né? do ex-presidente Collor. Exato. Ele vai para o fechado, passa alguns dias, reivindica os seus advogados, apresentam todos aqueles laudos, precisa tomar tantos remédios, o diagnóstico é isso e isso, a doença dele é perigosa, pode morrer em qualquer lugar. Que elas vão aplicar essa do Collor e vai conseguir voltar, se prevalecer a mesma lógica do caso do Collor. E foi o mesmo o Alexandre de Moraes. É o mesmo. Para sorte do Bolsonaro, nós estamos com uma Constituição democrática que dá todos os direitos do preso, pelo menos quem tem recursos, né, recorrer, tentar obter esse tipo de vantagem. Se fosse no regime que ele defende, o Bolsonaro provavelmente iria para a ponta da praia, como ele defendia para os opositores dele. Aliás, esse foi... eliminado, né? Assassinado. Um dos assuntos que o professor trouxe aqui, né? Como a gente tem democracias, aliás, o contrário disso, né? Como a gente tem países no mundo que hoje estão em regime não democráticos, autoritários. Esse é uma aula que a gente vai ter aqui no ICL agora. Eu achei fundamental. Aqui a gente vai falar com o autor do livro Como as Democracias Morrem, né? A cartilha do autoritarismo em curso. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora. Totalmente. O professor fala que 2/3 do mundo estão sob regimes que, citou a Hungria, que não prevê sequer uma Suprema Corte. É isso. O caso da Hungria, por exemplo, que conseguiu usurpar o judiciário justamente para impor o seu regime autoritário. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa ameaça rondando, então fundamental a gente entender o que está em jogo. A gente vai ter no dia 28 de agosto, 8 horas da noite, uma aula magna com o Daniel Ziblatt, que é professor em Harvard e também o autor desse best-seller, Como as Democracias Morrem. Muita gente conhece, mas essa aula com o Eduardo Moreira vai ser fundamental, né, para entender essas outras questões ao longo do mundo também, que a gente conversava com o professor agora. Esse livro virou um clássico contemporâneo, né? Assim, ele consegue... Esse livro sai no momento que o mundo todo estava discutindo e bateu em cima. Toda vida que algo está em risco, assim como a gente passa no Brasil, como o motim de ontem no Congresso, a gente cita esse livro. Aliás, ler esse livro durante o governo Bolsonaro... dava um arrepio, né? Você ia fazendo um check, né? Estava lá o checklist de tudo que ele previa, né? Ataque à imprensa, manipular a instituição, fake news contra urnas eletrônicas, né? E como esse ataque eles roem a democracia por dentro, né? Não é um ataque normalmente de fora para dentro, é por dentro mesmo do Estado. Então eles ocupam pedaços do Estado e a partir desses pedaços que eles ocupam, eles vão destruindo o edifício democrático. É o que tentaram no governo do Bolsonaro e o que seguem tentando, por exemplo, ontem, lá naquele motim que foi felizmente debelado, né? Mas é gravíssimo, é um golpe continuado, como disse o Lindbergh aqui no começo. Então, aula magna, né, para você participar, icln2.com.br, com o Daniel Ziblatt, autor de Como as Democracias Morrem. Faça sua inscrição e participe, super importante. Golaço do ICL essa aula, hein? Golaço gratuita com o professor Daniel Ziblatt, assim, aliás, com tradução também. Então, assim, muito fácil, é só deixar o e-mail lá para poder acompanhar aqui junto com a gente, garante a vaga, porque vale realmente muito a pena e é urgente. Aliás, estão fazendo referências agora, tá vendo, Rodrigo? Falho? Em detalhes e urgentes. Dizem que eu faço referências ao Em Detalhes, direto nas entrelinhas, agora eu fiz uma referência urgente. Você faz uma propaganda subliminar, né, do Em Detalhes. Subliminar. Mas a gente continua aqui discutindo todas essas questões envolvendo a prisão domiciliar do Bolsonaro. Tem também o braço dos Estados Unidos nessa história toda. Que não é qualquer bracinho, não, né? Não é qualquer. Hoje mesmo eu estava vendo, cara, tá ficando uma coisa imoral. Um comunicado da Embaixada Norte-Americana em Brasília, assim, tirando onda. Tirando onda. Estamos de olho em vocês, é mais ou menos isso. Para com isso, rapaz. Vamos colocar na tela, Chico Sá, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, trazendo esse comunicado, um post em rede social, na verdade, mas atacando
o ministro Alexandre de Moraes, ameaçando também, dizendo, olha, demais ministros, vocês tenham cuidado, viu, com o que vocês falam e como vocês pronunciam, porque o Supremo Tribunal Federal, até na volta dos trabalhos, os demais ministros se pronunciaram a respeito disso, fizeram discursos fortíssimos, na verdade, ali no tom do que deveria ser feito, condizente com o ataque que o judiciário está sofrendo, que a nossa democracia, a nossa soberania estão sofrendo também. E aí vai a Embaixada dos Estados Unidos do Brasil e posta o seguinte: o ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes, atenção, gente, os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Eu vou chamar o professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais, aqui para a nossa mesa de discussão. Professor, estamos monitorando de perto, né? O que quer dizer isso, professor? Boa noite, um prazer te receber mais uma vez. Você está sendo monitorado. É isso mesmo, né? Todos nós, Chico. Então tá bom. Gabriela, boa noite. Chico. Rodrigo, que está de volta também aqui na nossa mesa. Rodrigo. Eu fiquei tão chateado que esse teu nome, Rodrigo, fiquei com raiva. Imagina, professor. O problema, na verdade, é o seguinte, né? Quando nós olhamos para isso, não é uma situação nova, né? Os Estados Unidos sempre fizeram isso, né? Não é novo, né? Eu vou lembrar uma bem grande, mais recente, que envolveu a presidente Dilma. Estão lembrados? Né? Era Obama ainda, né? Todo mais elegante, a situação menos forte, né? Mas o monitoramento foi muito presente, né? E presente de uma forma assustadora, porque era o celular da presidente que estava sendo monitorado, isso ficou escancarado, provado e tudo mais, né? Dizer que isso aqui acontece só para isso, desculpe, e só para o Brasil, não é verdade, isso acontece muita coisa, muito espaço. Mas era sempre, vamos dizer assim, né, por baixo do pano, com muita cautela. Eu não lembro, né, de uma confissão tão pública de ingerência em assuntos internos de outro país como essa, né? Eu desconfio que o encarregado de negócios não é um diplomata, acho que não completou exatamente o curso, não é? Porque uma situação como essa não é uma linguagem diplomática, né? Inclusive usada pelos experientes diplomatas americanos, né? É algo um pouquinho fora de tom e, principalmente, não é, provocador, né? Talvez esse seja o ponto mais importante, Gabriela, para a gente lembrar, né? A quem interessa uma provocação dessa ordem, né? Então, para mim, primeiro de tudo, não é, o alvo dessa situação é provocar, criar uma situação celeuma, uma situação X que engendre manifestações. E essas manifestações fiquem, vamos dizer deste modo, né, aguçando uma contrariedade. É claro que isso quer dizer o que ela quer dizer, uma ingerência em assuntos internos de outro país, que o direito internacional inteiro condena, né? Ela acena com algo que é do século XVIII, né? Uma situação como essa. Então, portanto, eu acho que o melhor a fazer sobre isso, se não for apenas e tão somente ignorar, é rir, né? Acho que nós vamos rir de uma situação dessa. Como ensinavam os gregos antigos, né, e depois os romanos com o ridento castiga timores, eu acho que vale a pena a gente apenas e tão somente rir, né? Agora, não há muito mais a fazer sobre uma situação tão absurda e, sinceramente, tão distante de qualquer princípio básico do direito internacional. Sim, Rodrigo. Não, eu ia só dizer que no texto, além do estejam avisados, né, estamos avisando, vocês estão sendo monitorados, eu destaco ali, os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas. Eu acho que esse em outras esferas é o recado, porque eles estavam vendo o tumulto no Congresso Nacional, tentaram dar uma empurradinha e aumentar a pressão sobre Alcolumbre e Hugo Mota, tá? Nesse pacote, até porque a gente sabe, o Hugo Mota disse que não negociou nada, mas
vai saber se não negociou nada mesmo. Tem uma dúvida aqui, se ele não pode mais à frente fazer algum tipo de acordo e com medo, né? Mas o endereço é esse. O endereço é Mota e Alcolumbre. Aí, professor, enquanto isso, a Embaixada da China no Brasil, fazendo uns memes com muito humor, aliás, ali com figura de picanha, camarão e dizendo, do outro lado do mundo já é possível sentir o cheiro da picanha, do camarão e etc. Porque o camarão também está taxado. O camarão lá de Acaraú, que é o melhor camarão do Brasil, do Ceará, está sob a taxação de 50% também. A China, enquanto isso, abrindo ali os caminhos e anunciando o nosso camarão, nossa picanha, etc. Ali insinuando que, olha, se eles não quiserem, tem quem queira. O pior dessa tua lembrança, Chico, é que eles não ficaram só nos memes. Exato. O nosso agronegócio, né, deve estar bastante cauteloso, né, sobre algumas opiniões já emitidas, porque há questão de 10 dias atrás, se a minha memória não falha, mas é perto disso, ao entorno disso, não é? Assim que as medidas foram anunciadas, uma delegação chinesa esteve no Brasil, e eu me lembro com precisão o número, abrindo a espaço para mais 185 empresas de venda, de exportação de café, negociarem diretamente com os chineses. Exato. Vocês são confiáveis, nós abrimos direto. E tem uma particularidade nisso, que é o fim da provocação, né? Qualquer exportador de café pode ir ali na Avenida Paulista, mais perto ali da Rua Augusta, tem um banco chinês ali. Né? E você pode perfeitamente fazer a tua negociação de vender café para a China em yuan. Você não precisa usar o dólar. Né? Bem lembrado. Então, eu estou desconfiado, né, que o presidente Trump tem a sua razão, sabe? Tem mesmo a sua razão. Se ele não acordar, tem lobo mau nessa floresta, viu? Tem mesmo, né? E, de alguma forma, esse lobo mau é bastante rápido e eficiente. Ele não faz só o porto de Xangai, ele não faz só uma ferrovia bioceânica, ele não promete que, dependendo como estiver o andar da carruagem no ano que vem, nós começamos a fazer o furo, né? Nós temos tecnologia para isso. 2 desertos deles, eles usaram isso, né? Nós temos tecnologia para fazer uma ferrovia por dentro dos Andes. Olha, e Chico, Gabi... Fico olhando para isso e eu acho que o presidente Trump tem que colocar as barbas dele de molho, que ele não tem, né? Não, ia dizer... A China quer levar camarão, café, né, para lá, e a Índia, aviões, né? Hoje, a ligação do presidente Lula para o primeiro-ministro da Índia, e na pauta, além, assim, a aproximação geral, mas especificamente a venda de aviões da Embraer para a Índia. Então, tem muito jogo para ser jogado do lado dos BRICS, né, Gabi? É importante trazer isso, Rodrigo, porque apesar dessa conversa do presidente Lula e também o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, já está marcada anteriormente, antes do tarifaço acontecer, ela está acontecendo num momento que a Índia também está sendo taxada, apesar de ter feito acenos ali muito amigáveis aos Estados Unidos. Foi taxada também da mesma forma, né? Então, o que pode sair dessa ligação, professor? Aliás, só para acrescentar nessas informações, o Lula, mais uma vez, disse que não vai se humilhar ligando para o Donald Trump, né? Então, no mesmo dia que acontece essa ligação para a Índia, também teve mais esse recado do presidente Lula. Olha, Gabriela, acho que a gente precisa colocar algumas coisas que você lembrou muito detalhadamente, porque você tem toda a razão, né? Primeiro de tudo, né, a aproximação do Brasil com a Índia já passou por alguns entraves, algumas dificuldades, né? E o primeiro-ministro Narendra Modi foi recebido no Salão Oval sem muita respeito diplomático, né? Assim, com pouca ênfase, né? E mesmo assim fez alguns acenos para os Estados Unidos, e todos nós acreditávamos, né, que de alguma forma a Índia continuava um bom amigo, né? Bom, o que se passou é que a Índia foi punida por comprar petróleo russo, né?
O problema é o que aconteceu nas horas seguintes disso. O Narendra Modi confirmou a ida dele a Pequim até o final do ano para uma conversa direta com Xi Jinping. Isso está no New York Times de ontem, ontem mesmo. Né? Se a gente olha para isso com alguma cautela, né, são mais de, que eu me lembre, são umas 2 décadas que isso não acontece. Fora todos os confrontos fronteiriços entre China e Índia, que é quase anual. Né? E a palavra de Trump conseguiu evitar isso. A palavra de Trump repôs a Índia próxima à China. Sabe o que eu penso, Gabriela? O Kissinger deve estar dando 3 voltas dentro do túmulo, de raiva. Porque ele fez um esforço enorme para separar a China da Rússia. Fez um esforço maior ainda para separar a Índia e criar situações de confronto, dividindo os inimigos. O Trump está fazendo uma coisa curiosa, né, que é aproximá-los. Exatamente. E é aquele aviso principal de qualquer bom contendor. Não permita que teus amigos... Não ajude teus inimigos. Né? Parece que isso está acontecendo. E sabe, Rodrigo, uma coisa que tem me chamado a atenção nisso é uma redefinição de todo o jogo geopolítico aonde ele é mais sensível para os Estados Unidos, que é na Ásia. Eu lembro a todos, ontem eu até brinquei com um aluno, fui levar para ele ver, né? Um artigo do Foreign Affairs de novembro e dezembro de 2019, portanto pré-pandemia, né? De um almirante americano que era comandante da Força do Pacífico. Não era qualquer um, ele tinha acabado de ser comandante até maio. Ele se aposentou e escreveu o artigo. O artigo dizia simplesmente o seguinte: uma guerra convencional, hoje, 2019, no Mar do Sul da China, a Marinha Americana não ganha, perde. Só se usar armamento nuclear. Só que não sou eu ou você, Gabriela, dizendo isso, é o almirante que comandava, não lembro agora o nome dele, alguma coisa, mas comandava, é fácil achar, está nos 2 últimos meses do Foreign Affairs de 2019. Quando a gente olha para isso, a gente tem uma ideia mais precisa, né, de como esse jogo geopolítico está sendo desconsiderado. Sabe, Chico e Rodrigo, Gabriela, o que eu às vezes penso é que aquele mal, né, aquela má gestão que ocorre em outros setores do governo americano, aquela ausência dos adultos na sala, de que falava o Bob Woodward, lá atrás, naquele livro de 2018, Medo, né, parece que está ficando mais frequente. O Financial Times fez uma matéria, eu estou citando de memória, já faz algum tempo, sobre o desmonte das estruturas decisórias no Departamento de Estado americano, colocando pessoas ideologicamente identificadas sem competência para o exercício daquele cargo. Observe que o negociador principal, tanto em Gaza como na Rússia, é um desculpe a expressão, corretor de imóveis. Ele é bilionário, mas ele é um corretor de imóveis. Que, aliás, ele já disse isso, que ele se orgulha muito. Ele, quem? Steve Witkoff, que esteve com o Putin 4 horas. Desculpe, ele não é um empresário, ele não tem qualquer vínculo com tradições diplomáticas. Esses erros podem vir a custar, erros de análise geopolítica podem vir a custar muito caro, mas muito caro mesmo. E aí, nesse quadro, não é caro apenas para os Estados Unidos, é apenas para a lógica ocidental em relação ao contexto chinês, né? Porque ele vai arrastar principalmente a Europa nessa situação. Um dos mais fortes exigências do Trump para que os europeus conseguissem os 15% era se afastar da China. É bom a gente lembrar que antes da Ursula von der Leyen passar por aquela cerimônia de humilhação no campo de golfe na Escócia, ela ficou esperando 1h30 para o Trump jogar golfe, terminar o jogo de golfe para ela conversar com ele.
Antes disso, ela tinha passado em Pequim, e ao contrário de ficar em Pequim os 2 dias que estava combinado, ficou um dia só. Porque ela foi dar uma má notícia para os chineses. Olha, os americanos exigiram isso para fechar o acordo. Nós estamos... Isso não é conveniente para o Ocidente. Isso não é ruim só do ponto de vista, né, da dinâmica política americana. Isso é ruim para o Ocidente. O Ocidente não pode permitir que, de alguma forma, se estabeleça um jogo geopolítico em toda a Ásia, do qual o Ocidente tem pouca participação. Quem tem alguma dúvida disso, leia todas as vezes que o Ocidente fez isso, o que aconteceu. Então, não é conveniente, não é bom. Né? E me parece que, se nós olharmos para isso com alguma cautela, né, a posição brasileira de fazer um chamado pelo revigoramento do multilateralismo tem todo sentido. Exato, professor. Quero muito agradecer. Desculpa, professor, pode concluir rapidinho. Não, tem todo sentido para a gente entender esse jogo. Exato. Sempre excelente aqui a participação do professor Leonardo Trevisan, colocando a nossa cabeça para fritar aqui com todos esses acontecimentos, professor. Obrigada, um grande abraço. Vocês, amigos, que gosta da conversa com vocês. A gente troca umas ideias que vale a pena. Excelente. Isso mesmo. Muito bom, professor. Boa noite, meus Obrigado. Não, Boa eu gosto da explicação que ela vem assim, a hora que ele citou o banco aqui na Avenida Paulista, né, o exportador de café que pode bater no banco, a gente imagina a cena acontecendo, né? Tudo tem cena. Então, quer dizer, o Brasil... espera pelo jogo do golfe, né? Tem umas imagens que envolvem. Exatamente, constrói com imagens fáceis da gente compreender aqui o que está acontecendo. Aliás, a gente está falando dessas imagens que ajudam a gente a compreender esses contextos. A gente conferiu essa semana a estreia do documentário da Débora Maganha, também teve roteiro ali do Antônio Fari, um grande elenco aqui de CL trabalhando nesse documentário, que é Quanto Custam os Ricos no Brasil. Então, com uma linguagem assim muito didática, muito acessível para a gente entender esse cenário, quais são os custos para a gente aqui como sociedade no Brasil. Então vamos assistir um trechinho, a gente vai ter a reexibição desse documentário, a gente teve quase 90 mil pessoas assistindo e por isso a gente vai trazer de novo aqui, vale muito a pena acompanhar, viu? Vamos lá. Tem uma dificuldade em explicar que o rico não é quem tem um Jeep Renegade. O rico é quem recebe mais de R$1 milhão, que vive de juros e dividendos. É uma mentira quando as pessoas falam, no Brasil a gente paga imposto, mas não volta pra gente. Volta sim, mas volta só pro rico. Você vai saber dizer quem somos nós e quem são eles. A nossa classe média, branca, se acha elite. Então, como ela não vai se identificar com aquilo que ela acha que ela é? Que quem ganha 100 mil por mês conseguiu convencer quem ganha 10 mil por mês que o problema do Brasil é quem ganha R$1.000 por mês. É uma vergonha. A situação brasileira em matéria de cobrança de impostos dos ricos e das empresas é uma vergonha! Então, a gente teve a estreia do documentário na terça-feira com a professora economista Carla Bene, também com o Eduardo Moreira. Eles bateram um papo ali junto com a Débora Maganha. Foi, assim, o documentário inédito foi fundamental. A gente acompanhou o debate e também maravilha. A estreia do documentário. E a Maria Conceição Tavares cumprindo participação especial. E tão atual, né? O mais importante desse documentário que eu achei é que pela primeira vez se faz uma conta de quanto custa os ricos para o Brasil. Porque todo dia tem um economista da Faria Lima fazendo a conta de quanto custa BPC, quanto custa Bolsa Família, quanto custa o pobre, ajudar pobre no Brasil. E essa a gente faz a conta ao contrário. Perfeito, acho que o Chico Sá definiu aqui, amanhã a gente acompanha, vai ter um mercado de investimentos especial, então vai ser 11h30 da manhã,
a exibição de quanto custam os ricos no Brasil. Você acompanha nessa sexta-feira, então vale a pena fazer essa sessão de cinema na manhã de sexta-feira, porque é coisa muito, muito fina esse conteúdo. Vamos nessa? Vamos nessa. Viana e Chico Sá? Simbora. Então, até amanhã estaremos de volta. Pessoal, boa noite para todo mundo. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura. Quem será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt, autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL. souicl.com.br. Tá tudo lá.